ainda sobre esse assunto, nós vamos ampliar essa conversa para entender a segurança pública como um todo aqui no país e também o que muda com uma nova lei sancionada pelo presidente Lula, que promete endurecer o combate ao crime organizado. Quem está com a gente aqui no TJ Aparecida para ajudar a entender melhor esse cenário é Ariel de Castro Alves, que é advogado especialista em políticas de segurança pública pela PUC São Paulo e também integrante do Movimento Nacional dos Direitos Humanos. Ariel, seja bem-vindo. Boa tarde para você. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Aparecida, a vocês, e estamos à disposição para responder as perguntas. Ariel, aproveito já para te perguntar, quando a gente fala em segurança pública, qual é hoje o principal desafio para reduzir justamente a violência e o poder do crime organizado? Sim, nós temos inúmeros desafios, mas é importante ressaltar que o crime organizado ele só existe com a participação de agentes do Estado. Se não tivéssemos corrupção policial, nós não teríamos crime organizado. Inclusive, lá no Complexo do Alemão, as informações dessas investigações é que policiais recebiam o chamado arrego, quer dizer, eles recebiam dinheiro do crime organizado para que ficassem inertes diante da atuação do tráfico. E isso, infelizmente, ocorre na grande maioria das bocas de fumo do país. Alguns policiais corruptos recebem dinheiro dos traficantes e acabam não combatendo o tráfico de drogas. Isso também acontece com relação a casas de jogos clandestinas, isso acontece com relação a casas de prostituição. Então, nós temos uma corrupção endêmica e até generalizada no país, envolvendo forças policiais, no sistema prisional brasileiro, tanto que muitos presídios acabam sendo verdadeiros escritórios dos chefes das facções criminosas que atuam em todo o Brasil. Ariel, boa tarde. Mas além dessa questão, do problema das facções das comunidades, tem muito problema de retomar essas comunidades, que acabam sendo tomadas por essas facções e que impede o poder público de chegar. E como levar as políticas sociais para esses locais para melhorar até a qualidade de vida da população? Sim, você traz uma questão fundamental. Lá no Complexo do Alemão mesmo, em 2010, nós vimos aquelas cenas dos traficantes saindo da comunidade e uma ocupação, na época, com 2.500 policiais. E nós tivemos as unidades de polícia pacificadora, que foram implantadas em muitas das comunidades cariocas, principalmente lá entre 2007, 2010, depois até 2015. Infelizmente, o programa de unidades pacificadoras, ele não teve continuidade. O policiamento comunitário é a forma mais adequada de atuação policial, para que exatamente não tenhamos essa entrada repentina da polícia que vai e volta, e depois deixa também os moradores à mercê do crime novamente. Então, nós precisamos dessa ocupação permanente através desse policiamento ostensivo, através de um policiamento comunitário, como ocorreu com as unidades de polícia pacificadora. Mas como boa parte das questões no Brasil, não houve prioridade, essas unidades foram desativadas, o Rio de Janeiro acabou tendo uma forte crise financeira, também em razão da corrupção nos governos cariocas, e acabou que esse programa foi abandonado. E além da presença policial, é claro que nós precisamos ter também os programas sociais, os programas de oportunidades, de inclusão, de encaminhamento de jovens para o trabalho, de profissionalização, bolsas de estudos. Também os usuários de drogas dependentes precisam de centros de apoio psicossociais, de clínicas de internação em algumas situações, precisamos de escolas, uma série de atuações permanentes do Estado, esporte, cultura, lazer, exatamente para que adolescentes, jovens não fiquem à mercê
do crime e sejam facilmente levados para os grupos criminosos. Ariel, o presidente Lula ele sancionou ontem uma nova lei que endurece, né, o combate ao crime organizado, aumentando as penas e também ampliando a proteção a algumas autoridades. Na sua avaliação, essa lei ela deve trazer resultados concretos? Nós temos, claro, essas medidas, né, que o parlamento tem adotado, o governo, mas muitas vezes são medidas que acabam sendo ilusórias, né? Nós temos que pensar que no Brasil, menos de 5% dos crimes são investigados e esclarecidos. Em média, 31% dos assassinatos, conforme pesquisa recente do Instituto Sou da Paz, são esclarecidos no Brasil. E nós temos um ditado antigo na área criminal: o que inibe o criminoso não é propriamente o tamanho da pena, é a certeza de punição. E no Brasil a certeza é de impunidade total. Então, quer dizer, não adianta também ter novas leis, isso acaba mais gerando efeito de marketing para dizer para a população que o parlamento está atuando, que o governo está atuando, do que propriamente tenha resultados se nós não tivermos uma completa reformulação, reestruturação das nossas polícias, principalmente fortalecer a polícia investigativa, as polícias civis dos estados, que são elas que fazem um trabalho de inteligência, ou deveriam fazer, para de fato esclarecer os crimes e colocarem os criminosos atrás das grades. E também de uma reformulação do sistema prisional. Sequer nós temos bloqueadores de celulares em 60% dos presídios brasileiros, que hoje possuem quase 1 milhão de presos. Então, em estabelecimentos superlotados que não educam, não ressocializam ninguém, e na verdade são, na maioria dos casos, autogestionados, totalmente reféns do crime organizado e das facções criminosas. Então, nós temos muitas outras questões que são mais prioritárias do que propriamente novas leis. Mas, claro, que criminalizar mais fortemente aqueles que atacam o Estado através dos seus agentes é uma das medidas importantes. Tá certo, Ariel, mas como você falou, que elas sejam cumpridas, né? Obrigada pela sua participação aqui no TJ Aparecida, seja sempre bem-vindo.